Graça e paz, queridos. Eu quero lembrá-los que nós estamos falando sobre fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso o Senhor mesmo, Ele nos desafia. Ele diz: pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele, com isso, está nos despertando para nós nos movermos. Então Deus está nos desafiando a nos movimentarmos, não é? Ele diz assim: peça, se movimente, fale. Ele diz: busque, ou seja, dê os primeiros passos nesta direção. Creia, confie. E bata, você chegou no lugar, bata a porta, até que ela se abra e você entre e desfrute daquilo que foi preparado para você. Nós vimos exemplos de homens de fé. Vimos exemplo de uma mulher de fé, que foi a Sara. Mas o versículo que eu quero deixar hoje para a nossa meditação, que é o versículo de número 23 do capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar de um homem e uma mulher. Ele vai falar de um casal. Ele vai falar dos pais de Moisés. E está escrito assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Vejam, nos dias que Moisés nasceu, havia uma sentença de morte sobre todo o israelita, não era do sexo masculino. Então Moisés, ele nasceu embaixo de uma sentença de morte. Primeiro, os pais, eles não evitaram o nascimento. E quando a criança nasce, eles então ocultaram a criança dos olhos de Faraó e toda a sua comitiva por um espaço de 3 meses. E diz o texto que eles não ficaram amedrontados com o decreto de Faraó. Este é o X da questão. É aqui que entra a fé daquele casal. O casal, eles criam que Deus, de alguma forma, entraria com providência e a vida de Moisés seria poupada. A vida de Moisés, ela seria protegida pelo Senhor. Então, o decreto do rei, e nós estamos falando aqui, é o decreto de alguém que era o mais poderoso do ponto de vista humano do planeta. Naqueles dias, era o Egito a potência mundial. E Faraó era a maior autoridade do Egito. Então não era um decreto de uma pessoa qualquer, era um decreto de alguém que estava investido de muita autoridade e que podia fazer o que bem entendesse. Mas o que está escrito? Que eles não temeram o decreto. Por quê? Porque havia um decreto maior. Era o decreto de Deus na vida do seu filho. E o casal olhou não para o decreto de Faraó, mas sim para o decreto de Deus. Não olhe para o decreto de um médico. Ele não tem a última palavra na sua vida.
Não olhe para o decreto do teu patrão. Ele não tem a última palavra na tua vida. Não olhe para o decreto de um gerente, de um juiz. Ele não tem a última palavra na tua vida. Olhe para o decreto de Deus. O que é que Deus tem decretado na sua vida? O que é que Deus tem decretado para a sua família? O que é que Deus tem decretado para o seu ministério? Olhe para o decreto de Deus e não tema o decreto dos homens.